Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jandi, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. O episódio de hoje é o quinto especial sobre as unidades federativas do Brasil e o estado escolhido foi a Bahia. Espero que gostem. Não esqueçam de acompanhar o nosso trabalho, o nosso projeto nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify e TikTok, ok? Vamos lá então? A Bahia é mais um dos 9 estados da região Nordeste. A Bahia é o estado brasileiro com mais fronteiras diferentes, no caso são 8. Então faz fronteira com o estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, além de estar próximo ao Oceano Atlântico. Possui cerca de 564.760 km² de extensão, que é o quarto maior território. Tem 417 municípios e sua capital é Salvador, que também é a primeira capital brasileira da história. A população estimada em 2022 era de aproximadamente 14 milhões de habitantes e o IDH é de 0,691, que é considerado médio. A história da Bahia se relaciona com o início da história do Brasil, pois exatamente em Porto Seguro em que os portugueses desembarcaram em 1500. O estado foi o início do povoamento e exploração, principalmente do pau-brasil, e a Bahia também era território de capitanias hereditárias, e em 1549 Salvador se torna a sede do governo geral. O estado da Bahia passou por uma grande miscigenação de povos indígenas, portugueses e africanos, e falando nos povos africanos, a Bahia é considerada o estado com maior proporção de população negra e parda do Brasil, aproximadamente 80%, e Salvador é considerada a cidade com a maior concentração de população negra fora do continente africano. As maiores cidades do estado são Salvador, que é a capital, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Lauro de Freitas e Itabuna. Agora eu vou iniciar a nossa sessão de curiosidades do estado da Bahia. Salvador muitas vezes é citada como a cidade com a maior festa de rua do mundo. Estamos falando do carnaval, que atrai milhões de pessoas todos os anos. Em muitos estados do Brasil as religiões convivem, na Bahia elas se fundem. É muito comum você encontrar pessoas que frequentam igrejas e terreiros com naturalidade. Pessoas de religiões africanas muitas vezes são encontradas lavando escadarias de igrejas. Então as religiões de matriz africana e o catolicismo elas convivem com certa naturalidade no estado da Bahia. Agora a questão dos monumentos, né? O primeiro que eu vou citar é o elevador Lacerda, que é o primeiro elevador hidráulico do mundo e tem 72 metros. O Farol da Barra, ou Farol de Santo Antônio, que é um local onde você pode observar o pôr do sol. E por último, vou citar o Pelourinho, que é também chamado de Pelô, que é um patrimônio mundial pela Unesco. Sobre a culinária da Bahia, eu vou destacar o acarajé, que é um bolinho com massa de feijão moído e frito no azeite de dendê, e recheado de vatapá, que é basicamente uma pasta de amendoim, castanha, leite de coco e pão. O caruru, que é o quiabo cozido, e camarão seco, além de um vinagrete, né, tomate. Então, uma dica, caso você vá à Bahia e a pessoa que estiver vendendo para você o acarajé pergunte quente ou frio, saiba que nós estamos falando sobre a quantidade de pimenta, tá? Então, não tem a ver com a temperatura. Sobre a economia da Bahia, 70% está ligado ao setor terciário, principalmente com comércio, turismo e administração pública. O setor secundário, com 23%, tem uma grande participação da indústria petroquímica, automotiva e de celulose. E por último, com a menor participação, o setor primário, 7%, nós temos destaque para soja, milho, algodão, cacau e fruticultura. Agora eu vou iniciar a sessão de personalidades famosas e a Bahia é riquíssima e ajudou muito a construir a identidade cultural do país. Iniciando, nós temos Jorge Amado, que é um escritor de obras como Capitães de Areia, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos e Tieta do Agreste, além de outras grandes obras. Castro Alves, poeta e advogado e uma forte voz na luta pelo fim da escravidão no Brasil. Agora, músicos, né? O João Gilberto, o pai da Bossa Nova, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que são cantores e pilares do movimento Tropicália, Raul Seixas, Ivete Sangalo e Gal Costa. E também o intelectual, diplomata, jurista e político Rui Barbosa. Agora eu vou falar sobre os clubes de futebol da Bahia e vou iniciar com o Bahia.
O Esquadrão de Aço tem como suas principais cores o azul, vermelho e o branco. Aliás, é chamado também de tricolor de aço e tem as cores da bandeira da Bahia. Tem 2 títulos de Campeonato Brasileiro em 59 e 88 e 51 estaduais, além de 5 Copas do Nordeste, e seu mascote é o Superman. O próximo que eu vou falar é o Vitória, ou Leão da Barra, que tem como suas cores o vermelho e o preto e o mascote é o leão. Junto ao Bahia, forma um dos maiores clássicos do Brasil, que é o Bavi. Ganhou 30 campeonatos baianos, 4 Copas do Nordeste e um campeonato da Série B em 2023 e foi o vice-campeão brasileiro em 1993, perdendo a final para o Palmeiras com jogadores como Dida, Vampeta, Paulo Isidoro e Alex Alves. Em 2010, foi vice-campeão da Copa do Brasil contra o Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso. O próximo é o Ipiranga, ou o mais querido, que é o terceiro maior campeão estadual com 10 títulos. O último título foi em 1951. Era o clube de coração de Jorge Amado e tem como cores o amarelo e o preto e seu mascote é o canário. O próximo é o Galícia. O azulino é geralmente ligado à colônia galega em Salvador e seu mascote é o granadeiro, que é um soldado com especialidade em granadas. Suas cores são o azul e o branco e o clube ganhou 5 campeonatos baianos e o último foi em 1968. Agora eu vou falar sobre o Fluminense de Feira, ou o Touro do Sertão, que tem como suas cores o verde, grená e branco, onde também é chamado de tricolor, e ganhou 2 campeonatos estaduais em 1963 e 1969. Agora é o Bahia de Feira, ou Tremendão, que tem esse apelido por conta da Jovem Guarda da década de 60 e por conta do cantor Erasmo Carlos, que também era conhecido como Tremendão. Tem como suas cores o azul, vermelho e branco e ganhou o Campeonato Baiano de 2011. Por último, vou falar sobre o Atlético de Alagoinhas, ou carcará, que é uma espécie de ave de rapina. Tem como suas cores o preto, o vermelho e o branco e ganhou 2 campeonatos baianos recentemente, em 2021 e 2022. Agora eu vou falar sobre os estádios destaques da Bahia. O primeiro é a Arena Fonte Nova, que foi reconstruída para a Copa de 2014 com capacidade para 48 mil pessoas. Nós temos depois o Manuel Barradas, ou Barradão, que é a Casa do Vitória, com capacidade para quase 31 mil pessoas. E por último, o Roberto Santos, mais conhecido como Pituaçu, com capacidade para 32 mil torcedores aproximadamente. Agora nós vamos dar início à nossa seleção de jogadores nascidos no estado da Bahia. O goleiro escolhido foi o goleiro Dida, com passagens pelo Milan, Cruzeiro, Corinthians. O goleiro Dida foi extremamente vitorioso, então não ganhou somente títulos com o Milan, com o Corinthians, com o Cruzeiro. Nós também podemos falar que ele ganhou a Copa do Mundo em 2002 no banco de reservas, mas também é um goleiro campeão do mundo. Então não tinha como ser outro goleiro a não ser o goleiro Dida. Para a zaga eu escolhi 3 zagueiros que foram sensacionais em suas carreiras. Primeiro, Aldair, que se destacou na Roma, chegou a disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Depois, Luiz Pereira, que foi um dos maiores zagueiros da história desse país, com o Palmeiras e também no Atlético de Madrid. E, por último, o zagueiro Zósimo, que ganhou 2 Copas do Mundo e se destacou principalmente no Bangu. No meio de campo, eu vou escolher o Vampeta, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, se destacando no Corinthians. E depois o Jorge Wagner, que se destacou no São Paulo e era letal na bola parada. Continuando o nosso meio de campo, vou escolher o meia Bobô, que se destacou no Bahia e foi campeão brasileiro. E Júnior, lateral esquerdo, que poderia também jogar como ala, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira e se destacou no São Paulo, no Palmeiras e no Parma, da Itália. Agora o ataque, que para mim era de longe o setor com mais opções. Então era muito difícil você escolher 3 opções. Muitas vezes eu até pensei em escolher 4 para improvisar em outras posições. Então para mim a melhor posição, o melhor setor no caso, seria o ataque. Vou dar início falando sobre Bebeto, campeão do mundo com a seleção em 94, chegando a disputar a final também em 98, infelizmente perdeu para a França. Bebeto se destacou principalmente no Deportivo La Coruña e no futebol carioca. Não poderia deixar de citar que Bebeto também formou uma das maiores duplas de ataque da história do futebol mundial, com Romário em 94 pela seleção brasileira. Agora o Edilson, que também era conhecido como Capetinha, que se destacou no Corinthians, passou pelo Palmeiras, Vitória, Flamengo e foi campeão do mundo com a seleção em 2002. Finalizando o nosso ataque, eu vou escolher o Lee Edson, com passagens pelo Sporting Lisboa e pelo Corinthians. Também chegou a disputar a Copa do Mundo com a seleção de Portugal.
Lembrando que é uma seleção pessoal, então vocês possuem a liberdade para discordar ou não e até mesmo para montar a seleção de vocês. Então finalizamos mais um episódio do nosso Gold Mapa. Eu gostaria de pedir para que vocês pudessem acompanhar o nosso projeto nas nossas redes sociais e muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau!